1 Samuel capítulo 8, versículo 6, diz assim a palavra de Deus: porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse-lhe o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reine sobre eles. Amém? Pode tomar os assentos, irmãos. Pode glorificar o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Irmãos, quero trazer aqui nessa noite uma palavra sobre reprovado por Deus. Quando o Senhor, Ele alivanta qualquer tipo de pessoas para fazer uma diferença, é na direção de Deus. Quando o Senhor levanta uma pessoa para fazer a obra, para ser útil na obra do Senhor, Deus, Ele capacita, Ele reina, Deus, Ele se manifesta de uma forma poderosa. E tem a diferença entre aqueles que são alivantados por Deus e aqueles que não são alivantados pelo Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que Israel, aleluia, quando Samuel já na sua velhice, aleluia, constituiu os filhos como rei ou como juízes sobre Israel para poder julgar as causas. Aleluia. O nome do primogênito do filho de Samuel é Joel, e o nome do segundo é Abias. Foram juízes em Berseba. E a Bíblia vai dizer que Samuel, sendo velho, aleluia, alimentou seus filhos para ser juízes, mas os seus filhos em Berseba não andaram no caminho correto perante Deus. Ou seja, Israel estava completamente sem rei. Israel estava completamente sem um guiador. Israel estava completamente sem ninguém para conduzir a Israel, para conduzir o exército. Uma pessoa que não tem uma guiação, uma pessoa que não tem alguém que conduz o caminho correto, a pessoa ela vai ficar com a vida desgovernada, sem direção nenhuma. Israel estava dessa maneira, mas não era simplesmente por causa do filho de Samuel também, mas era por causa da desobediência que Israel estava tendo perante Deus, perante a desobediência de não se colocar na presença do Senhor conforme a vontade de Deus. Aleluia, se inclinando às avarezas, tomando outros tipos de conteúdo de adoração a não ser o verdadeiro Deus. E Samuel, nessa situação, o povo começou a questionar Samuel, dizendo: dá-nos um rei para reinar sobre nós. Dá-nos um rei para reinar sobre o nosso reinado, para conduzir nós. E a Bíblia vai dizer então que Samuel, ele apareceu mal aos olhos dele. Para Samuel era algo que não poderia ser feito, da situação que eles estavam andando, porque no momento que
que a presença de Deus, ela sai da vida do homem, no momento que a presença de Deus, ela sai do meio do arraial, o povo fica sem nada fluindo na vida. Eli, quando deixou os filhos fazer da forma que queria, a arca de Deus foi tomada do arraial de Israel. Ou seja, a presença de Deus que era para estar no meio do povo já não estava mais. E isto apareceu mal aos olhos de Samuel, de ver a situação do povo e o povo querer um rei. Samuel, ele olhou a situação e viu que o povo de Deus estava errado e não tinha mais condição para Samuel poder julgar a causa devido à sua idade, e o povo estava dando aquela pressão para Samuel: dá-nos um rei, coloca um rei sobre nós, sobre o nosso reino, sobre Israel. E a Bíblia vai dizer que Samuel orou ao Senhor. Samuel clamou para ver se Deus ia aprovar um rei para Israel, para ver se Deus ia confirmar um rei para Israel. Mas nesse momento o Senhor falou com Samuel. Samuel orou no versículo 6, e no versículo 7 o Senhor falou com Samuel, aleluia, e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo, e quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, mas antes a mim, para eu não reinar sobre eles. Ou seja, o povo estava pedindo o rei, e Samuel orou a Deus, porque pareceu mal a Samuel, e Deus mandou Samuel dar ouvido ao povo. De uma forma, no nosso ponto de vista, no meu ponto de vista, como que Samuel vai dar ouvido a um povo rebelde? Como que Samuel vai fazer a vontade do povo e não fazer a vontade de Deus? Mas era a permissão de Deus, era Deus mandando ele ouvir o povo, ou era Deus permitindo Samuel dizer: vai, faz conforme a vontade deles, faz conforme eles querem, levanta um rei, aleluia, coloca um rei sobre eles, manda eles reinar sobre ele, levanta um homem sobre ele para reinar, derrama o azeite sobre a cabeça dele, aleluia, conclui ele como rei no meio do povo, aleluia. Ou seja, Deus estava permitindo Samuel a levantar um rei sendo reprovado. Deus estava mandando Samuel, aleluia, a levantar um rei no meio do povo, um rei que não era segundo o querer de Deus, aleluia, porque o Senhor falou com Samuel dizendo: não rejeitou a ti, mas rejeitou a mim, para que eu não reine no meio deles, aleluia. Samuel foi à procura de um, aleluia, e foi levantado um chamado Saul, já jovem, moço, homem de guerra, homem forte, homem valente, homem de postura, homem preparado para combater, homem de guerra, foi ungido e levantado como rei. Um rei levantado pelas vontades do povo e não pela vontade de Deus, não pelo querer de Deus. Um rei levantado conforme o querer do povo, da forma que ele queria para reinar. Aleluia. Uma pessoa levantada ou voltada pelo povo, o reino não vai andar conforme, é para andar correto perante o Senhor. As coisas não vai começar a fluir, não. As coisas não vai começar a andar corretamente, não. Até que no começo que Saul foi levantado como rei sobre Israel, que recebeu a unção do profeta Samuel, a Bíblia vai dizer que até alguns pontos ele começou a fazer o que era certo perante Deus. Mas depois que ele assumiu o poder,
depois que ele assumiu o controle da situação de Israel, Saul já não começou a fazer mais nada o que o Senhor mandava ele fazer. Aleluia. Aleluia. Saul estava sendo reprovado por Deus da forma de Saul não obedecer mais a ordenança e a ordem de Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer que o Senhor falou com Saul de uma seguinte maneira, para ele entrar até na cidade, e entrando na cidade para destruir o povo dos amalequitas, aquele povo que colocava Israel em emboscada, e a ordem de Deus era para Saul entrar lá dentro e matar todos os que estavam lá dentro, seja criança, seja homem, seja mulheres, seja gado, seja animal, porque era uma ordem de Deus. Até que o ponto que Saul, ele chegou a um ponto de entrar na cidade, e entrando na cidade para destruir completamente aquela cidade, Saul, ele olha para aquela cidade e fica com pena, com dó, e Saul não faz conforme a ordenança que o Senhor mandou. Já era um motivo para Saul ser reprovado por Deus. A Bíblia vai dizer que Saul, ele não quis destruir aquela cidade pela formosura, pela beleza. Não, a Bíblia vai dizer que quando Saul se apresentou perante o profeta, perante Samuel, aleluia, graças a Deus, ninguém engana um homem de Deus, ninguém engana um homem que está cheio do Espírito Santo de Deus. Chegou Saul perante Samuel e disse: olha, eu fiz conforme o Senhor mandou, eu destruí a cidade. E naquele momento que Saul quis enganar o profeta Samuel, o profeta Samuel disse: aleluia, mas que urro é este de vacas, de animais? Aleluia. Saul tinha poupado até a vida do rei. Saul não tinha matado o rei daquela cidade, o rei inimigo, a qual a ordem de Deus era para matar. Já foi o motivo para Saul ser reprovado por Deus. Saul, ele não queria, aleluia, perder o motivo da liderança dele. Saul não queria perder o motivo da posição que ele estava. Aleluia. A Bíblia vai dizer então que o profeta, ele tinha se arrependido, aleluia, de ter ungido Saul como rei, por não fazer conforme a palavra do Senhor. Eu quero te dizer aqui nessa noite, aleluia, quando alguém é alevantado, quando alguém reina, aleluia, conduzido pelo povo ou pelo Senhor, o povo se alegra, o povo fica feliz do seu reinado. Mas quando, aleluia, não tem nada da parte de Deus e quer reinar, o povo suspira, porque o povo padece, o povo sofre. Aleluia. Saul estava não querendo mais obedecer a voz do Senhor. Aleluia. Saul não estava mais se preocupando com a sua vida. Saul não estava mais se preocupando com, aleluia, a ordem que ele tinha para receber ou não. Aleluia, porque o principal foco e ponto de Saul não era fazer a vontade do povo, mas era estar no seu trono, assentado como rei. Saul não queria perder o que? O trono, o seu reinado. Saul não queria perder, irmãos amados, a sua coroa de rei. Saul não queria perder, irmãos, o seu manto de rei. Saul não queria perder a sua posição. Saul não queria sair, irmãos, do trono. Saul estava lutando pela coroa. Saul estava lutando pelo trono, o trono de ser rei. Saul queria estar no poder, mas estava sendo rejeitado por Deus. Aleluia.
A Bíblia vai dizer até um certo ponto que quando Saul ele saiu para a guerra, ele queria que o profeta viesse até a ele para poder apresentar o sacrifício a Deus, para que eles pudessem sair na peleja, para que Deus pudesse pelejar, aleluia, para que Deus pudesse lutar pelo seu exército. E Saul esperando o profeta chegar, naquela ansiedade, naquela angústia. O profeta não chega e o inimigo vão avançando Israel. O profeta não chega e o inimigo vai se aproximando do exército de Saul, aleluia, e vai se aproximando, e quando vão se aproximando, aleluia, graças a Deus, Saul começa a se preocupar e começa a dizer ao seu exército: não vamos fugir, vamos esperar o profeta chegar aqui, vamos esperar o profeta chegar aqui, ele vai chegar no tempo certo, vai chegar na hora certa, vai apresentar o sacrifício e nós vamos sair. E o exército de Saul, os homens de Saul já estavam se espalhando, já estavam fugindo, porque o povo inimigo, aleluia, os filisteus estavam se levantando contra o seu exército, e nada do profeta chegar. Nesse momento da provação que Deus permitiu Saul ter, da provação que Deus mandou Saul passar, Saul foi reprovado, aleluia, na segunda provação de Deus, porque quando Saul viu que o profeta não vinha até ele oferecer o sacrifício, Saul disse: daqui o sacrifício, vamos colocar em cima do altar e vamos apresentar a Deus algo que Saul não podia fazer, algo que Saul não podia fazer perante Deus, apresentar o sacrifício, a não ser somente Samuel. Saul foi rejeitado por Deus ali. O profeta Samuel, quando chega perante Saul, naquela seguinte forma que Saul estava, Saul já tinha, aleluia, apresentado o sacrifício. Samuel olha para Saul e diz: a partir de hoje, Deus rejeitou, Deus te reprovou do seu reinado, Deus te rejeitou por não ter obedecido a ordem, a voz do Senhor. Enfim, Saul foi levantado pelo homem. O homem tinha aprovado o seu reinado, aleluia. O homem poderia ser belo, mas por Deus era reprovado. Quando Deus reprova, o homem aprova a pessoa. E quando o homem é aprovado por Deus, é reprovado pelo povo. Aleluia. Está entendendo que quando Deus aprova uma pessoa, aquela pessoa aprovada por Deus é rejeitada aleluia, é rejeitado pelo povo. E quando o povo, aleluia, levanta um rei para reinar, que o povo aprova e aleluia, rejeitado por Deus, aleluia, o povo aprova, ele reina, ele faz da forma que ele quer, ele faz conforme ele quer, ele faz do jeito que ele quer. Saul não queria perder o trono. Saul estava dizendo: eu não vou perder a minha coroa, eu não vou sair do trono, eu não vou sair da onde eu estou, da minha posição, não, eu quero ficar na minha posição, eu quero ser rei, quero reinar, eu quero estar. Eu quero te dizer, não adianta a pessoa querer ter posição, querer ter nome, ter status, mas não tem nada da parte do Senhor. Não adianta, não adianta. O reino vai ser em vão, o reinado vai ser em vão. Mas quando uma pessoa é levantada por Deus, Deus levanta a pessoa da onde ela está. Deus vai ao encontro da pessoa da onde ela está caída. Quando a pessoa é erguida pelo Espírito Santo para reinar, não importa onde ela está, não importa a forma que ela se encontra, mas o Senhor em primeiro lugar acha e coloca o seu espírito de
capacitação sobre aquela pessoa. A Bíblia vai dizer no livro do Salmo, no capítulo 101, aleluia, vai dizer: achei meu servo Davi, aleluia, achei o fiel. Ou seja, Deus estava achando o rei, e naquele momento Deus achou a Davi. Onde estava Davi? Lá no campo, lá no meio do nada estava Davi para ser levantado por Deus. Aleluia. Saul estava sendo rejeitado, Saul estava lutando pela sua coroa, aleluia, e Davi estava lá sendo preparado por Deus, preparado pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer no livro do Salmo 89 e no versículo de número 20, aleluia, aleluia, graças a Deus achei Davi meu servo, e com meu óleo santo ungi. Ou seja, Deus levantou a Davi com poder, Deus estava levantando a Davi, e Deus tinha aprovado a Davi dessa seguinte maneira: quando a pessoa ela é aprovada por Deus, aleluia, muitos rejeitam o seu caráter, muito rejeitam a sua posição. Quando a pessoa é levantada por Deus, aprovada por Deus, capacitada por Deus, muito acham que não vai influenciar, mas Davi foi aprovado por Deus. Quem olhava para Davi não dava nada, aleluia. Quem achava Davi, achava que Davi não ia passar de um moleque, mas não, mas Deus tinha aprovado a Davi para reinar sobre Israel. Pode ver a diferença entre Saul. Muitos estão sendo levantados daí afora pela vontade de homens, e não estão sendo por comprovado e aprovado pelo Espírito Santo. Muitos estão sendo levantados pelo homem por uma amizade, por ser colega, amigos. Não adianta nós levantar, colocar lá em cima e não permanecer. Mas quem é levantado pelo Espírito Santo, ele permanece. Glória a Deus. Não importa o que venha até ele, mas ele permanece, porque o Espírito Santo de Deus sustenta ele. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Saul não queria perder o seu reinado. Saul estava lutando pelo reinado dele. Saul não queria sair do trono de jeito nenhum. Aleluia. A luta de Saul é de não perder o trono, de ser rei, de mandar, de comandar. Saul estava sendo nesse ponto exaltado, e a Bíblia diz que quem se exalta, Deus humilha. Quem se exalta, Deus abate. Quem se exalta, aleluia, Deus tira, aleluia. Mas quem se humilha, Deus exalta, Deus coloca lá em cima. Quem é humilhado, Deus coloca lá em cima. É aprovado por Deus. Aleluia. Irmãos, aquele que não é aprovado por Deus mexe no seu ministério. Aquele que não é aprovado por Deus mexe no seu ministério. E tu vai ver ele jogar tudo para cima e abandonar tudo, porque queria só estar na posição e ser visto e reconhecido pelos homens. Mas quem é do Espírito de Deus, levantado pelo Espírito de Deus, mexe no ministério dele, mas ele está de joelho orando perante Deus. Quem é levantado pelo Espírito Santo, mexe daqui, fecha a porta ali, não dá oportunidade lá, mas ele está na presença do Senhor, porque sabe que quem convocou, quem chamou ele, foi o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Veja, olha só, irmãos, a diferença entre Saul e Samuel. Já vamos encerrar aqui. A diferença entre Saul e a Davi. Saul lutou até a última.
para não perder a coroa, lutando para não perder a coroa de rei, de não perder a posição e o seu nome. Lutou até a última. E Davi não. Davi, sendo segundo o coração de Deus, mesmo que na fraqueza de Davi, quando ele pecou, quando ele errou, ele não orou para a sua posição. Davi mesmo reconhecendo que ele pecou, que ele errou, Davi mesmo reconhecendo que estava no trono como rei, ele não, aleluia, quis se apegar na sua riqueza, ele não quis se apegar no seu reinado, ele não quis se apegar na sua coroa, na sua veste de rei. Davi mesmo, aleluia, caído, abatido, ele ainda na sua fraqueza e no seu erro, ele ora perante o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele ainda levanta a cabeça e ora perante Deus. Se nós lermos o capítulo 51 de Salmo, a gente vai ver a oração de humilhação que Davi fez perante o Senhor. Davi orando disse: Senhor, eu posso perder o meu reino, eu posso perder a minha coroa, eu posso perder o meu trono, mas eu só não posso perder o teu Espírito Santo de Deus. Davi, ele era uma pessoa dependente. Davi, ele era uma pessoa que necessitava da presença do Senhor. Davi, ele crê e diz: Senhor,